E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para o quê? Para concursos vestibulares e também pré-militar. Exatamente isso, nosso curso de História ele é completo, nosso CHC. E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Vamos então falar aí do nosso cartaz aí, o e-mail historiacomp1@outlook.com. Facebook, isto saiu, celular para mensagem, o 3291650267. Como vocês podem observar aqui também, ó, cartaz bonito e tá aqui embaixo, professor, beleza? Sou eu. Mas nós vamos falar sobre o que, professor? Sobre o Colégio Naval. Exatamente isso, o resumão do Colégio Naval, parte 2. Falaremos hoje sobre o Brasil Império. Mas antes, quero explicar para vocês aquela ladainha e tudo mais. Você está no canal do YouTube aqui, no canal Sattler, no CHC, o nosso curso de História completo. Lá em cima você vai digitar Sattler, onde você vai apertar aqui para buscar. Vai buscar, você vai entrar aqui no início, óbvio, né? Mas eu quero que vocês apertem aqui, ó. Tem o início, vídeos e playlists. Eu quero que você aperte em playlists. Onde nessa playlist tem Pulo do Gato, Resolução de Exercício, Resumão ESA, Resumão SPSEC, Resumão BNPE, Meio Ambiente, História Geral, História do Brasil, História da América, Aulas Rápidas, História da África e vídeos que eu gostei. Então, tudo que eu falei aqui são pastas, são playlists. Onde aqui no Pulo do Gato você tem 3 aulas, resolução de exercício 8 aulas, ESA 10 aulas e assim sucessivamente. Professor, cadê a playlist aí de Colégio Naval? Ainda não criei porque ainda não enviei essas aulas ainda, beleza? Quando você estiver assistindo, óbvio que vai estar aí, beleza? Mas, o que eu quero falar para vocês? O resumão, pessoal. O resumão Colégio Naval, como o próprio nome diz, é um resumo. São os principais temas que eu acho importante que caem na sua prova. Ou seja, eu vou passar por temas, estou falando de Brasil inteiro. Eu vou passar por temas aqui, no caso do primeiro reinado. Vamos falar que é uma coisa muito superficial. Ou seja, tem muita coisa aqui que eu não vou falar, mas por causa do quê? Porque é um resumo, para te deixar aí mais ou menos aí a parte, dá um norte, uma direção. Mas, por favor, além desse resumão Colégio Naval, eu peço você também que assista essa aula aqui dessa playlist, ó. Aqui, ó, onde está aqui 104 vídeos. Ou seja, história
Colégio Naval, parte 2, Brasil Império. Mas antes de falar do Brasil Império, pessoal, nós falamos na aula anterior sobre Brasil Colônia. Exatamente isso. Só que chegou um momento que o Brasil tornou-se independente. E nessa independência, pessoal, não só acontece em 1822, como você já sabe. Em 1808, a chegada da família real ao Brasil já dá um impulso muito grande para a independência do Brasil. Tirando, óbvio, os movimentos que estão acontecendo, pipocando dentro do Brasil colônia, como revoltas, movimentos nativistas, óbvios, que não têm ideia de separação, mas são movimentos que vão contra abusos locais, abusos de portugueses e tudo mais, mas não tem uma ideia de ruptura com Portugal. Mas temos movimentos emancipacionistas, né? Movimentos de emancipação, onde esses se empregam a separação com Portugal. Exemplo aí nesse caso, nós temos o quê? Temos a Conjuração Baiana e a Inconfidência Mineira. Como eu já falei, não expliquei direito, professor. Você não explicou direito na última aula sobre Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana e outros movimentos que aconteceram no Brasil colônia. Eu falei, tá aqui nessa playlist de História do Brasil, as aulas estão muito bem detalhadas, pessoal. Eu falo de Guerra dos Mascates, falo de invasão dos holandeses, falo de revolta de Beckenham, falo sobre tudo, todos os movimentos eu falo aqui dentro dessa playlist aqui. Por isso que tem 104 aulas, beleza? Continuando. Então, a partir de 1808, pessoal, nós já observamos e também antes nós já observamos um declínio, uma crise dentro do sistema absolutista. E nesse caso, pessoal, por quê? Ideias liberais estão pipocando. A Revolução Francesa, nesse caso aqui, Napoleão Bonaparte invadindo os países, levando os ideais liberais para dentro desses países, principalmente porque Portugal não queria aceitar o pacto, o bloqueio continental com a Inglaterra, porque mantinha relações com a Inglaterra. Ele fala não a Napoleão e é invadido. Nisso a família real pica a mula para o Brasil em 1808. Tranquilo, pessoal? Mas é muito interessante saber que a invasão napoleônica, pessoal, o período napoleônico é muito importante tanto para a história do Brasil quanto para a história da América. Por quê? É nesse período que nós vamos observar os principais movimentos de emancipação de vários países. É nesse contexto que se dá grandes independências. Tranquilo, pessoal? Na América, tanto portuguesa quanto na América espanhola. Ok? Beleza? Quando a família real vem para cá fugida de Napoleão, eles começam a tomar algumas atitudes. Por exemplo, a abertura dos portos, onde vai, nesse caso, beneficiar quem? A elite colonial. Olha o rostinho dela. Por quê? Antes a ideia era do exclusivismo comercial, pacto colonial. Agora, com a abertura dos portos, eles podem comercializar com as nações amigas, principalmente quem aqui? A Inglaterra. Pessoal, tem alguma coisa falando nessa playlist aqui sobre a vinda da família real? Tem uma aula só que eu falo sobre a vinda de família real aqui, mas muito bem detalhado. Beleza? Não vou falar mais disso. Continuando. Revolução do Porto. Óbvio que depois vai ter um movimento em Portugal, com uma nova Constituição, as cortes vão levar uma revolução, que é chamada de Revolução do Porto, com ideias liberais para a promulgação de uma Constituição. Óbvio que essa Constituição vai diminuir os poderes do rei, mas a ideia da Revolução do Porto, as cortes, além de promulgar uma Constituição, queriam o quê? A recolonização do Brasil. Por quê? Quando a coroa vem para o Brasil, transforma o Brasil em Reino Unido. Ou seja, eleva o Brasil a uma nova fase. E o pessoal da elite portuguesa em Portugal não queria que o Brasil ganhasse tanta autonomia. Então a ideia de recolonizar existia, nesse caso, para o Brasil. Óbvio, com essas ideias, com o medo da ida da família real para Portugal. Óbvio que fica aqui o Dom Pedro, né? O Pedrinho vai ficar Dom Pedro I. Ele vai ficar, mas só que a ida da coroa portuguesa e as pressões para voltar todo mundo, né? Para Dom Pedro voltar, era muito grande. E o medo da elite colonial do Brasil, pessoal, de perder toda essa autonomia, essas garantias que tinham ganhados, era muito grande. Olha a carinha deles triste. Óbvio que isso vai levar ao quê? Vai levar ao movimento de emancipação. O dia do fico
e até a independência ou morte. Ok? Óbvio que o Brasil nasce independente. Oh, beleza, que bom. Mas nasce endividado. Por quê? A independência do Brasil custou caro para o Brasil. Por quê? Tinha que se pagar uma quantia a Portugal por causa dessa separação. E esse empréstimo vinha da onde? Da Inglaterra. Tranquilo? Nasce endividado. E ainda mais, nasce com uma nova Constituição, a primeira Constituição do Brasil, uma Constituição outorgada. Qual que é a diferença de outorgada para promulgada? Promulgada, você tem uma votação, há uma discussão dentro de uma Assembleia. Aqui a Constituição foi outorgada. Professor, mas em 1823 teve uma Assembleia Constituinte? Sim, mas só que o pessoal que fazia parte dessa Assembleia Constituinte queria ao máximo diminuir a influência, o poder do imperador. Dom Pedro I, vendo isso, dissolve essa Constituinte e outorga uma Constituição, a de 1824. Onde dela você tem o poder moderador, onde exclusivo aí do poder do imperador, o voto censitário e entre outros. Professor, nessa aula que você está falando sobre isso, sim. Não vou falar, não. Eu falei que eu não ia falar, você perguntou. Mas vamos lá. E esse primeiro reinado como que se dá? Dá numa grande centralização e autoritarismo por parte do imperador. Se fala que o Dom Pedro, pessoal, ele não tinha muita atenção com os processos políticos, as relações que o Brasil tinha que ter. Ele não era muito, mas muito, assim, vamos dizer assim, preocupado. Ele gostava da gandaia, tinha seus amantes e tudo mais. Isso vai levar e muito o enfurecimento, né? O pessoal vai ficar com raiva vendo que o imperador não está nem aí para o Brasil. E ainda mais, essa grande centralização e autoritarismo na mão de Dom Pedro, isso vai levar o quê? Movimentos de insatisfação. Exemplo desse, Confederação do Equador contra esses abusos, esse autoritarismo do imperador. Professor, está falando uma coisa que meu filho falei que sim, tá aqui também, tá? Voltando, você perguntou, eu respondi. Eu não posso deixar você sem responder. Só vou atender o telefone aqui, pessoal, e já volto. Continuando, então, aí, atendi o telefone, voltando. Você tem outra coisa também que vai enfraquecer, vai levar a imagem de Dom Pedro cair. Por quê? A Guerra da Cisplatina estava levando a muitos gastos. E esses gastos estavam influenciando uma crise muito grande, uma crise econômica. Beleza, pessoal? Óbvio que em Portugal vai ter um problema de sucessão. O Dom João morre, vai para a cidade dos Pejuntos. Então há um problema sucessório em Portugal, que eu explico também naquela playlist de História do Brasil. E nesse caso, Dom Pedro vai embora para lá. Vendo que a credibilidade aqui estava baixa, ele sai fora e abdica em 1831 a favor do seu filho, o Pedrinho, que seria quem? O Dom Pedro II. Só que ele não pode virar imperador, como você já sabe, porque ele é menor. Então vai ficar sob tutela de algumas pessoas e essas pessoas vão governar o Brasil. Está aí iniciado o período regencial, que estava previsto aqui dentro dessa Constituição. Não é uma coisa criada logo que Dom Pedro vai embora. Não, estava previsto sim na Constituição de 1824. Tranquilo, pessoal? Aí na nossa próxima aula falaremos sobre o quê? Um pouco desse resumo do Colégio Naval sobre o quê? Sobre o período regencial. Aqui no nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e pré-militar.